a avó chega aqui, nós ficamos surpresos, né? Um certo dia, a minha sogra chegou aqui, não ia nem entrar. Veio falar comigo rapidinho, ele chegou, entra, vovó Helena, entra. Aí, porque assim, sempre que chegava alguma visita, ele só puxava pela mão e colocava para dentro. Hoje em dia não, entra, vovó Helena, tudo bem? Ele vê as pessoas assim, se eu estiver na varanda, ele vê gente passando na rua, ele começa a dar oi, fica, oi, amiguinho. Boa noite, né? Seja bem-vindo e bem-vinda para mais uma entrevista com a aluna. Hoje a gente vai conversar com a Késia, né? A Késia é a mãe do Miguel. O Miguel está com quantos anos agora, Késia? Completou 3, tem uma semana. Ah, tem pouco tempo, 3 anos e uma semana. Isso. Certo. E assim, Késia, como é... Assim, você vai contar, eu sei que a história é longa, mas de forma resumida, né? Como foi que você, por exemplo, descobriu ou suspeitou de autismo? Você já tem o diagnóstico do Miguel? Como é que foi a história, né, de vocês, a busca pelo diagnóstico? Então, eu ainda não tenho um diagnóstico do Miguel. Só que assim, eu sou professora de educação infantil. Então, assim, lidando com outras crianças, nós vamos observando o comportamento. E assim, eu via no Miguel uma criança muito risonha, uma criança muito esperta, só que ele tinha muita dificuldade na questão da fala. Ele completou 2 anos e não falava nem mamãe, nem papai ainda. Então, assim, nós fomos observando aquela falta de interesse nessa idade por outras crianças ainda, era bem restrita. Aí, assim, aos poucos, ele foi começando a soltar uma palavrinha e outra. A princípio, eu levei até na neura e ela falou para mim assim, ainda está muito cedo. Ele tinha 1 ano e 7 meses. Está muito cedo ainda, porque ele ainda vai completar 2 anos de idade. Até 2 anos ele já tem que estar falando várias palavras, você aguarda um pouquinho. E eu nessa, né, de acreditar, acabei aguardando mais um pouco, e assim, a fala do meu filho eu via que não ia para frente. E eu tentava estimular e assim, não ia, não conseguia. Aí fui ficando assim um pouco meio perdida, ficava um pouco triste também, né, porque assim as pessoas fazem muitas comparações. E o meu filho, o Miguel, assim, ele tem 3 anos, ele já veste roupa de 6. Ele é uma criança alta, sabe? Ele é bem grande, ele sempre foi alto, assim, é uma família de gente grande. Então, assim, sabe aqueles olhares, né, as comparações, as pessoas falavam assim, nossa, mas o seu filho desse tamanho, ainda não fala, ainda não faz isso. Às vezes, a outra criança era até da idade do meu filho, ou até mais velha, e assim, era menor que ele. Então, desde pequena eu ouvia, assim, muitas comparações, sabe? E aquilo ia me deixando um pouco triste, um pouco para baixo. Foi até então que eu comecei a pesquisar, assim, várias coisas na internet. E eu também tenho uma irmã que é autista. Então, assim, antes de ter o Miguel, eu já conhecia você. Porque, assim, eu pesquisava muito, sabe, nas redes sociais, já tive aluna autista, então eu estava, assim, sempre tentando descobrir uma coisa e outra, assim, para ver como trabalhar melhor, né, com as outras crianças, porque, assim, nesse mundo da educação é uma caixinha de surpresa, né? Então, assim, a gente tem que ir conhecendo o aluno diariamente, a gente vai conhecendo diariamente, então cada dia é uma nova surpresa. Aí eu queria estar sempre por dentro, assim, do assunto, né, para saber como receber um aluno, né, que tivesse um autismo ou alguma coisa diferenciada, mas que, assim, eu não ficasse tão leiga no assunto, sabe? Tivesse pelo menos um mínimo de conhecimento. Sua irmã tem quantos anos, Késia? A minha irmã já tem 33 anos de idade, já é Entendi. uma moça. É como Sim, se fosse uma criança ela, mas já é uma moça. certo. Mas assim, quando você começou a pesquisar pela internet, você já fez uma pesquisa assim direcionada para o autismo? Já tinha passado essa E, hipótese na sua cabeça? Pelo fato da sua irmã ser autista também? Como é que foi? então, não tinha passado essa hipótese na minha cabeça quando eu comecei com as pesquisas, porque eu comecei até antes de ter o meu filho. E assim, quando a gente sonha, né, em ser mãe, ter um filho, a gente não acredita que vai passar por isso.
Então, assim, embora eu tenha uma irmã com autismo, não passava jamais na minha cabeça, né, que eu poderia ter um filho também com autismo. Mas, assim, a gente vai vendo, né, reparando o comportamento da criança, e eu notava que tinha algo de errado com ele. Ele ainda não tem o diagnóstico fechado, né? A neuro falou para mim que, assim, pelas características que eu falei, é possível, sim, que ele tenha, mas, assim, ela acredita que seja um grau leve. Só que, assim, eu que convivo com ele diariamente, né, eu vou percebendo alguma coisinha assim, nossa, a fala, graças a Deus ele já está falando frase, mas eu vejo que a fala dele ainda não é 100% funcional, sabe? Assim, ele está no caminho, melhorou bastante, mas ainda tem bastante falha na comunicação. E eu Certo. tento ir estimulando, né, aos poucos. Que era isso que eu ia te perguntar. Como é que era a comunicação do Miguel antes, né? E como é que está hoje a comunicação dele? Então, a comunicação do Miguel era, assim, quase nada. Ele falava pouquíssimo mesmo, tanto que nisso, né, como eu falei, ele, por ser uma criança grande, tinham muitas comparações, né, porque, assim, antigamente, na época da minha irmã, era mais difícil ouvir falar sobre o autismo. Hoje em dia, já se ouve mais, mas ainda tem muita gente que não conhece, né, ainda tem muita gente que é leiga nesse assunto. E, assim, muita gente falava, nossa, seu filho não fala ainda, fazendo comparações, e eu tentava, né, isso me deixava um pouco triste, para baixo, e eu tentava ver, assim, um meio de desenvolver a fala dele. Foi até então quando eu resolvi comprar o seu curso, e vi que você trabalha, assim, muito dinâmica com as crianças, né? É bem dinâmica você, as suas aulas são, assim, tudo na prática, então, assim, isso me facilitou bastante, porque o Miguel, ele é uma criança que, assim, se você sentar para interagir com ele gosta, sabe? Ele gosta de participar, ele gosta de fazer atividades, então eu procurei sempre tentar trabalhar no que eu via que era o foco dele. Ah, ele gosta muito do alfabeto. Antes de completar 2 anos, ó, ele não falava, mas ele já sabia o alfabeto de A a Z. Aí sabe formas geométricas, até pentágono ele conhece. Então, assim, eu fui tentando buscar o interesse dele, com as cores, os animais, comecei trabalhando o som dos animais. Assim, eu sempre tentei colocar programas, assim, didáticos para ele assistir, e eu via o interesse dele, e, assim, aos poucos fui trabalhando, ele começou imitando os sons, e aos poucos foi soltando a fala. Ótimo. E bom que você é professora de educação infantil, né? Então você conseguiu Isso. linkar as estratégias do PAP com a sua formação, né? Com a sua expertise, né? Que você tem Eu consegui experiência com unir as criança. duas coisas. Sim, sim, isso é muito legal. No caso, você falou para mim que ele hoje está formando frases, né? Frases de quantas Isso. palavrinhas? 2, 3? Como é que Olha, são de essas frases? 4 palavrinhas, às vezes chega a 5. Ele, Olha, assim, me menina, surpreendeu. eu achei que era Me frase sur... simples de 2, 3 palavras, já tá. Não, a avó chega aqui, Bom. nós ficamos surpresos, né? Um certo dia, a minha sogra chegou aqui, não ia nem entrar. Veio falar comigo rapidinho, ele chegou, entra, vovó Helena, Oh, entra. oh. Aí, porque assim, sempre que chegava alguma visita, ele só puxava pela mão e colocava para dentro. Hoje em dia, não, entra, vovó Helena, tudo bem? Ele vê as pessoas, assim, se eu estiver na varanda, ele vê gente passando na rua, ele começa a dar oi, fica, oi, amiguinho, oi, assim, sabe? Ele despertou de uma tal maneira que eu fiquei surpresa, sabe? Eu não acreditava, eu paralisava, assim, nossa, é isso mesmo que eu tô vendo? E, assim, tem alguma falha na comunicação, mas melhorou bastante, melhorou muito mesmo. E assim, ele já está tendo até iniciativa, né, de interação, de chamar as Isso, pessoas, de cumprimentar, são habilidades importantes, né, habilidades comunicativas e sociais também. isso. E ele São consegue habilidades. até, assim, distinguir, sabe? Ele vê uma pessoa idosa na rua, ele já fala assim, oi, vovó, oi, vovô. Se ele vê Ah, alguma mais jovem, oi, tia. Uma criança, ah, amiguinho.
E assim, isso Ah, partiu dele. interessante. Quando ele começou Muito. assim, a deslanchar, principalmente na parte da comunicação como um todo, mas na fala especificamente, assim, você, assim, como foi que você se sentiu, né, quando ele começou a soltar as primeiras palavrinhas com o intuito mesmo de se comunicar com você, quer dizer? Nossa, assim, eu me senti maravilhada. Até hoje, cada palavrinha que ele solta, assim, uma palavra diferente que eu nunca ouvi, eu fico numa alegria, sabe? É uma felicidade imensa, porque assim, a gente tem aquele dia do luto, sabe? Assim, ele não tem um diagnóstico ainda fechado, mas eu vejo todas as características. E quando eu fui vendo essa evolução do meu filho, nossa, eu estava ganhando meu dia. Eu fico maravilhada com cada palavra. Hoje mesmo eu estava chamando a atenção dele porque ele estava abrindo e fechando a gaveta do REC, vendo televisão e batendo. Eu, não, filho, não pode fazer isso, vai quebrar, isso é feio. Ele olhou para mim, poxa vida, mamãe. E Olha, ele nunca tinha falado essa palavra assim. Então, meu marido estava na cozinha, escutou, gargalhou, assim, sabe? Nós ficamos muito felizes porque foi uma novidade para mim ouvir isso. E assim, ele entendeu que eu estava repreendendo ele reclamou. Então, eu fiquei maravilhada. com certeza, né? E ele está numa fase muito boa, né? Respondendo bastante aos estímulos e também prestando atenção ao meio, né? As pessoas. Com certeza ele escutou alguém falar esse puxa vida em algum lugar e ele É, soube com trazer para um certeza. contexto perfeitamente, né? Isso é muito bom mesmo. Ah, fico muito Sim. feliz. Eu sabia que ele já estava falando frases, porque você tinha já colocado, tu já tinha me dito, mas não que já estava falando tantas palavras assim. Então, eu fico muito Desse feliz. jeito. E até o início do ano ele estava começando a falar papai e mamãe. E assim, a gente está indo para agosto, ele já está formando frases desse jeito. Inclusive, ele está passando a entender melhor assim, os sentimentos, que eu achava assim. Tem gente que fala assim, ah, a criança autista não consegue perceber muito quando o pai e a mãe, né? Ah, tá feliz, tá triste, às vezes passa desapercebido por eles. E eu perdi uma tia recentemente, sabe, muito querida assim da família, e teve uma manhã que eu vi uma foto dela, me peguei chorando, sabe, bateu aquela tristeza e assim, eu não consegui conter. Eu ainda estava deitada, ele do meu lado, e quando eu comecei a chorar, ele olhava para mim e falava assim: chora não, mãe, chora não. Triste, triste, vai passar. Então, assim, sabe, ele me consolou. Eu estava tão triste que ele me deu um consolo, que ele me levantou. Ali eu Sim, com não certeza. esperava, e eu falei assim, nossa, às vezes a gente pensa que a criança não está entendendo, e assim, ele está entendendo muito além do que eu imagino. Então, isso, nossa, ao mesmo tempo que eu estava triste, invadiu uma alegria assim no meu coração. Fiquei muito feliz com essa reação dele, que eu não esperava, né? Sim, sem nem palavras, né? Porque realmente é algo que, mesmo que eles tenham dificuldade nessa parte das emoções, por isso que é mais um motivo para a gente começar a trabalhar de cedo. Na verdade, você, enquanto professora de educação infantil, eu acredito que você vai concordar comigo. Eu acredito que essa parte de inteligência emocional, ela deveria ser trabalhada com mais, como posso dizer, não sei se a palavra seria intensidade, mas deveria ter uma atenção mais especial para essa parte, né, no ensino das crianças, independentemente se são típicas, atípicas, porque eu acredito que isso é muito importante, né, para a vida, são habilidades de vida, né, ao longo prazo. Sim. E eu vejo que algumas escolas, pelo menos aqui na minha cidade, já implementaram no currículo essa parte de inteligência socioemocional, e eu acho isso muito importante, né? E é muito bom quando isso acontece também. Eu já fui consolada também por alguns pacientes meus. É bem interessante, assim, que pelo que você me descreve, você falando, assim, eu fico meio que imaginando como seria o Miguel. Ele me parece ser uma criança mais extrovertida, não é isso? Isso, ele é muito alegre, sabe? Muito animado. Hoje em dia ele fala com todo mundo. Ninguém passa despercebido por ele. Ele tem que falar com alguém, nem que seja um oi, ir lá tocar, mas assim, ele fala, ele chega na pessoa, dá aquele sorriso.
E assim, inclusive, desculpa. Não, pode falar, não, pode falar. Uma vez eu fui no médico com ele, no médico não, levar ele para uma terapia, né? Só que tem vários atendimentos, né? Tem pediatra, aí tem fono, tem psicóloga, tudo no mesmo lugar. Então, assim, eu estava lá na recepção, o Miguel chegou numa criança e falou, oi! Aí o pai virou e falou assim, fala com um amigo, meu filho é tímido. E eu fiquei assim, sabe, eu estava junto com a minha irmã, eu comentei com ela, nossa, o pai está falando que o filho dele é tímido, fala com um amigo. Esse pai não sabe que o meu filho não falava uma palavra. E agora eu estou ouvindo ele dizer para o filho dele falar com o meu filho que o filho dele é tímido. E assim, o meu filho não falava, estava falando. Então, assim, aquilo para mim foi gratificante. Saber que ele estava indo cumprimentar e assim, eu ouvi, meu filho é tímido, fala com um amigo, e o Miguel estava lá falando, partiu dele, não fui eu que falei, vai lá e fala com um coleguinha, assim, muita coisa a partir dele mesmo, graças a Deus ele está evoluindo bem. Ótimo, fico feliz. Quando você começou, Késia, a estudar, porque assim, pelo que você me relatou, acho que foi ano passado, né, que você decidiu sair do emprego para dedicar Isso, ao desenvolvimento do Miguel, né? isso. Então, quando você fez isso e você começou a estudar e aplicar as estratégias do PAP, assim, quais foram os primeiros resultados que você percebeu, assim, com ele, de imediato? O primeiro resultado que você lembra? Então, o primeiro resultado foi o apontar. Certo. Porque o Miguel, ele tinha muita mania de usar a gente como objeto. Ele queria alguma coisa, ele vinha, me puxava, levava até o armário, aí assim, eu tinha que pegar ele no colo, e ele pegava o que ele queria, e ele saía. Aí assim, eu nunca sabia, na verdade, o que ele queria, até ele pegar e ele sair com aquilo que era de desejo dele. Então, aos poucos, eu fui começando a trabalhar. Meu filho, você tem que falar o que, que você quer, aponta com o dedinho. Aí eu pegava o dedinho dele, assim como você ensina, né? Pegava o dedinho dele e ia direcionando. Aí apontava, é isso aqui, por exemplo, ele gosta muito de maçã. É a maçã que você quer, é a uva, é a pera. O que que você quer? Fala para a mamãe. Aí ele apontava até então o que ele queria. Aí eu falava assim, você apontou o que você quer, então a mamãe vai te dar. Aí ele pegava, saía, depois eu comecei. Ia falando as palavras, né? Você quer a maçã? Então fala para a mamãe, vamos falar maçã? Aí eu ia, maçã. Aí ele olhava para mim, chama, mamãe, sã. Falava sã, né? Você O dava suporte final, a verbal, última né? sílaba. Para ele falar a última Isso. sílaba. Isso, e aos poucos ele foi falando. Hoje em dia, assim, ele chega, ele me pediu pão essa semana. Mamãe, quero pão. Pegou o saco de pão. Aí eu falei, calma, filho, pegou tudo, o saco com todos os pães, que ele ama pão. Aí eu falei, calma, mamãe vai tirar um para você. Quando eu abri o armário, que ele viu que tinha um biscoito de chocolate, ele olhou para mim e falou assim, pão não, chocolate. Coitos, falou assim, coitos de chocolate. Aí eu fui e dei para ele. Ele escolheu o que ele queria. Ai, que legal. Você lembra, assim, mais ou menos quanto tempo, quer dizer, você conseguiu que ele aprendesse a apontar, assim, depois que você começou a aplicar? Demorou muito? Foi rápido? Como é que foi? Olha, dentro de um mês ele já estava apontando. Se eu não me engano, até um pouquinho antes, acredito que talvez em 3 semanas, porque assim, não era muito. Ele apontava rapidinho e logo tirava. No início não direcionava muito. Aí eu fui direcionando, aos poucos consegui fazer com que ele direcionasse ao certo o que ele queria, né? E depois ele foi soltando, né, essa fala, foi falando aos pouquinhos, porque ele já falava palavrinhas soltas, mas assim, não era tudo que ele falava. Hoje em dia não, ele repete tudo, ainda tem a ecolalia, né, mas assim, hoje em dia ele está falando tudo quanto é palavra. Sim. Então você dava o suporte físico para ele apontar, dava o suporte verbal também, né? Muitas vezes falava metade da palavra para ele completar o restante. E quando ele começou a apontar de forma espontânea, ou até mesmo
apontar e nomear o que ele queria. Você lembra também como você se sentiu nesse momento? Sempre maravilhada, né? Adorei, Sempre, maravilhoso. sempre, sabe? Aquela alegria, surpresa, porque, assim, é uma conquista minha, né? A conquista dele não deixa de ser minha, porque era algo que eu já estava buscando há muito tempo e às vezes me sentia muito frustrada, né? Porque assim, nós mães vivemos aquele momento do luto, é algo que a gente não deseja, que a gente não espera. Só que assim, Deus dá o filho para a gente também tem que saber como lidar, né? Como cuidar, procurar como desenvolver aquela criança e assim, eu sempre acreditei no meu filho, sabe? Eu tentava nunca pôr limitação nele, porque eu já ouvi assim muitos pais falarem assim: "Ah, o meu filho é autista, ele não faz isso, ele não pode fazer aquilo, ele não faz porque ele é autista". Então assim, eu tento acreditar que isso não vai ser um empecilho para o meu filho, sabe? Eu tento encorajar ele agora desde pequeno. Ele é capaz, ele vai conseguir, ele vai fazer. Eu sou o alicerce dele, não é? Ele confia em mim. Então, assim, eu tenho que dizer para ele que ele é capaz, incentivar, e assim, é o que eu busco, é o que eu faço por ele, é o que eu tenho feito, e assim, graças a Deus está fluindo. Você usou uma palavra que eu amo, assim, encorajar. Eu acho essa palavra tão linda, tão forte, tão potente, né? Eu É estou aqui para verdade. encorajar ele. E também usou Isso. alicerce, né? Eu sou alicerce, achei muito forte isso também. Eu sou uma pessoa muito sensível, mas tem épocas que eu estou mais, tipo hoje. Mas enfim, eu gostaria também que você falasse um pouquinho sobre as suas dificuldades, Kézia. Eu sei que nem tudo são flores, né? As dificuldades, Isso. elas fazem parte da vida, né? Às vezes a gente fica frustrado, revoltado, enfim, mas a gente também tem que entender que a vida não é só feita de momentos bons, né? Também tem as dificuldades. Eu queria saber como Verdade. foi que você lidou com essas dificuldades, como é que você superou elas e como ainda está superando também, certo? Então, a minha maior dificuldade foi com essa aceitação. Porque eu falei, eu tenho uma irmã, né? Já tenho uma pessoa na família, só que assim, a gente quando pensa assim em gerar um filho, sabe? A gente imagina a nossa criança totalmente perfeita, uma criança saudável, uma criança que assim, vai falar cedo, vai estar pedindo o que quer, escolhendo tudo. Porque tem criança que assim, com 1 ano de idade já está falando bastante coisa, né? Tem até uma garotinha que eu vejo aí na internet que fala até palavras difíceis. E eu ficava assim esperando aquilo do meu filho. E eu não via, e tinham essas comparações também que me deixavam muito para baixo. Eu tive aquele momento do luto, aquele momento de chorar, e meu marido vinha, me dava uma palavra, não fica assim, vamos acreditar no nosso filho. E assim, como ele não se comunicava muito de forma funcional, aquilo me frustrava muito, sabe? Eu acreditava que eu nunca ia ver um desenvolvimento. Por isso que hoje em dia eu estou usando essa palavra mesmo, encorajar. A gente tem que acreditar, porque assim, eu lá atrás não acreditei. Eu mesma fazia comparação quando assim, eu chegava no consultório da Fono, estava lá na recepção aguardando e via assim outras crianças falando, sabe? Falando bastante coisa. Às vezes eu perguntava até para o pai, mas por que você está aqui? Seu filho fala, está falando, fala muito bem, meu filho não fala uma palavra. Falava assim, mas era bem Pouco, né? pouco, né? Quase nada. Aí o pai dizia para mim assim, é porque ele tem problema com fonema. Aí eu pensava assim, poxa, se o problema do meu filho fosse esse, sabe? Eu ficava assim tão triste vendo crianças mais novas do que ele falando, ele não, isso me abatia muito. E, assim, era mesmo frustrante. Nossa, eu chorava, eu olhava meu filho dormir, ficava, assim, pensando naquilo que eu idealizei para ele, que eu sonhei e, assim, que eu não via no momento. Até que um dia eu passei a aceitar, sabe? Eu pensei assim, não, eu tenho que estimular ele, eu sou uma professora, incentivei tanto os meus alunos na escola, vi desenvolver, como que eu não vou fazer isso com um filho meu? Foi daí onde eu me levantei, assim,
tentei, sabe, fazer por ele, que às vezes ele só olhava para mim e, sei lá, eu achava que ele não entendia, né, o que eu estava pensando, o que se passava na minha cabeça, né, porque às vezes a gente acha que não está passando para a criança, né, e ela está entendendo aquilo, como eu falei, muitos pais acham que, o meu filho não vai conseguir nunca, e assim, às vezes a criança está ouvindo aquilo e ela não está falando para você, mas ela está ficando triste, né? Foi aonde eu pensei assim, nossa, eu não posso pensar assim, o que o meu filho não vai conseguir, não vai deixar de fazer hoje, ele não vai conseguir aprender amanhã. Foi onde eu comecei a parar para estimular ele, sabe? Porque na frente da minha tristeza, né, naquele luto que eu estava passando no momento, maior era a vontade de ver ele se desenvolver. Entendi. Em algum momento, assim, passou na sua cabeça, como você escutava muitas comparações da sua família, né, pelo fato dele não falar, e em algum momento da sua... Assim, eu sei que você já respondeu essa pergunta, você disse que não passou na sua cabeça inicialmente da possibilidade de autismo. Mas como você falou da sua irmã, em algum momento você pensou, não sei como é o nível de comunicação da sua irmã, como é o nível de suporte, mas pelo que você falou, assim, da idade dela, há mais de 30 anos atrás, praticamente não tinha tanta informação sobre autismo como a gente tem hoje. Em algum momento você passou pela sua cabeça a possibilidade de seu filho ficar parecido com sua irmã, e isso gerou mais sofrimento em você ou não? Então, em momento nenhum passou essa possibilidade dele ficar assim como a minha irmã, porque eu já via que ele era diferente dela, né? A minha irmã é um caso assim mais severo mesmo. Ela tem 33 anos, mas assim, ela é muito presa, tudo é a minha mãe, sabe? Como ela não foi assim desde pequena, igual hoje em dia, o que eu falo, o Miguel eu já comecei desde cedo, né? Com esses estímulos, hoje em dia a gente tem mais conhecimento, e assim, com a minha irmã, foi diferente, foi algo assim bem mais tardio. E a minha mãe, ela tem, sabe, aquela insegurança, ela tem muito medo, às vezes ela limita a minha irmã, sabe? Ela, às vezes ela mesma, eu não vou forçar isso para ela fazer, é melhor não, deixa que eu faço. Então, assim, por eu ver minha mãe desse jeito e, assim, não ver tanto desenvolvimento da minha irmã, eu tentei agir diferente pelo meu filho. Sim. E sua mãe não faz por mal, né? Às vezes por realmente Não, no piloto automático, ou então às vezes acha que ela não vai conseguir fazer, que isso tem muito a ver com o que você vem trazendo na sua fala. Eu percebo que você o tempo todo fala assim, a mensagem que eu interpretei, me corrija se eu estiver errada, é que a gente não pode subestimar a criança, né? Às vezes a gente acha que a criança não está compreendendo, que a criança não está respondendo aos nossos estímulos, que acha que a criança está alheia ao que está acontecendo, e aí você vai perdendo mesmo a motivação e acaba parando de estimular e realmente, às vezes, acaba que a criança fica ali, meio que estagnada. isso, exatamente. Então, você já tinha um exemplo dentro de casa, né? Repito, a gente não estou colocando a culpa na sua mãe, porque realmente na época que ela provavelmente recebeu o diagnóstico, não tinha tanto acesso à informação como Isso, se tem hoje. Eu acredito que o tratamento também deve ter sido tardio. Então, você quis agir diferente com o seu filho e está colhendo os frutos, né? exatamente. Ele completou 3 anos semana passada, né? Então você começou quando ele tinha o quê? Isso. 2 anos e meio, mais ou menos? De 2 anos e 3, por aí. Você é recente, você entrou no PAP na turma de abril, eu acredito. Isso. Mas Você. assim, antes de entrar, eu já tentava trabalhar assim muito com ele com imagens. Eu pegava alguns cartões com imagens e assim, saía pergunta, ele não falava, mas eu começava a perguntar para ele. Por exemplo, eu colocava algumas imagens de meios de transportes. Miguel, cadê o navio? Mostra para a mamãe. Cadê o barco? Tudo ele ia mostrando, sabe, diferenciando para mim uma coisa da outra, a mesma coisa assim, com as cores, com os animais, até hipopótamo ele sabia o que que era. Aí eu falava assim, nossa, ele, assim, o que ele não fala, mas o que ele já tem de conhecimento é muito grande. Aí eu ia jogando tudo assim para saber mesmo se ele tinha conhecimento.
Comecei a colocar os numerais de 1 a 10, sem ensinar, só perguntava. Ele ia mostrando todinho quais eram. Eu tirava da ordem. Ele mostrava certinho. Aí depois eu fui e aumentei, coloquei de 1 a 20, para ver se ele sabia. Fui testando ele, mas assim, eu não estava ensinando, eu estava testando, que eu queria ver até onde ele ia, o que ele já conhecia, né? Uhum. E ele sempre ia acertando, sabe? Mostrando certo, aí eu fui ficando surpresa mesmo. Nossa, gente, às vezes os pais param. Eu quero dizer assim, às vezes os pais pensam assim, meu filho é limitado nisso, mas assim, não procurou sentar com aquela criança para ver o que ela sabe. Então, assim, uma dica que eu daria para os pais seria que eles parassem para observar mais os seus filhos, porque, assim, o meu filho, ele me surpreendeu. Ele já conhecia coisas que, assim, eu mesma não imaginava. Uhum. Coisas que você nem sabia, né? Que ele já E eu nem... conhecia. Isso aí, que eu nem sabia. Interessante, realmente, eles nos surpreendem bastante. Muito. E assim, você disse que já me acompanhava bem antes, né? Já conhecia Isso. meu trabalho, provavelmente participou da Semana do Autismo, depois quis entrar na turma, né, do PAP do mês de abril. Mas como é que foi para você, assim? Você tinha relatado sobre a questão financeira, né, por conta do trabalho, né, que você precisou sair. Como é que foi para você, assim, na hora de tomar essa decisão? Pesou muito? Como é que foi? Olha, na hora de tomar essa decisão, assim, eu já estava praticamente decidida mesmo a comprar o curso, só que eu não tinha dinheiro no momento. Eu pensava, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Eu estou desempregada, eu estou vendo ali aquela luz no fim do túnel, onde eu vou conseguir mesmo estimular o meu filho. Eu via todo o potencial nesse curso, eu poder trabalhar com ele. Porque, assim, como eu já trabalhei em escola, né, sou professora, essa parte, assim, da dinâmica com crianças a gente usa muito. E, assim, eu via coisas ali que eu achava bem interessante, desde que eu vi na Semana do Autismo, uma atividade, um vídeo que você passou fazendo, trabalhando os sons dos animais, né, a criança que só enfileirava, né, com os brinquedos, assim, tipo da Fazendinha, ela só enfileirava. E, assim, o meu filho tinha muita mania de, às vezes, de brincar com o carrinho, mais com a rodinha. Aí eu comecei a sentar com ele, pegar o carrinho, fazer o barulho do carrinho, o movimento, brincar de jogar para ele jogar de volta para mim, tentando fazer aquela troca, sabe? Aí eu fui vendo, eu falei assim, nossa, aqui deu certo. Os sons dos animais ele já fazia, mas eu vi que deu certo. Aquela troca ali, ele começou a fazer os sons, né, o barulho do carro, aí eu pegava o carro, começava a passar na parede, aí subia, descia, fazia aquele movimento para ele ver, ele ficava me olhando, depois ele ia atrás de mim, aí eu falava assim, nossa, com isso aqui deu certo, deve ter tantas outras coisas legais para eu tentar trabalhar com ele, que também vão funcionar, né, porque é lógico que nem tudo a gente consegue assim de cara, né, tem coisas que a gente tem que insistir, ir devagar, não desistir, mas insistir, nem que seja assim, 20 minutinhos de um dia, a gente tentar tirar um tempinho, 15 minutinhos, porque assim, eu também tenho meus afazeres de casa, né? Eu não consigo ficar o dia todo ali com meu filho, mas nem que seja assim, 15 minutinhos, 20 minutinhos, se eu vejo que ele está brincando com alguma coisa de forma assim, disfuncional, eu tento sentar ali para fazer aquilo funcional, né? Com que ele brinque de uma forma mais funcional, estimular, ensinar ele, assim como você ensina para a gente não chegar assim, tirando, né? A maneira que a criança está brincando, porque senão a gente pode afastar, pode irritar ela, mas para a gente ir se chegando aos pouquinhos e assim, tentar brincar, descontrair um pouquinho com eles, até que eles possam interagir, né? Olhar para a gente. E foi assim que eu fui fazendo com o Miguel. Mas isso foi durante a Semana do Autismo, Isso antes de foi você... durante a semana do autismo, antes de eu comprar o curso. Aí eu Entendi. tive essa dificuldade, né, para a compra do curso. Eu pensava, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, mas assim,
eu quero muito comprar. Eu estava muito nessa expectativa, sabe? Eu quero, eu preciso, eu vou conseguir, eu não sei como, mas eu preciso. Até que, assim, Deus iluminou uma pessoa da família que conseguiu, né? Conseguiu me ajudar e eu consegui fazer essa compra, não me arrependo, né? Tem dado certo por aqui. E, assim, continuo assistindo às aulas lá do curso, eu tenho um caderninho com tudo anotado. Sempre que eu posso também, eu volto lá, tento assistir mais alguma coisinha. E, assim, aos pouquinhos, sabe? É assistir uma aula, achei algo interessante que eu já posso fazer, eu não espero terminar tudo, não. Eu anoto aquele ali, vou tentar isso aqui. Vou lá e Ótimo. tento com ele. Isso. E logo no início eu falo isso no módulo 0, né? De você aplicar. Porque é Sim, importante ter a teoria, né? O conhecimento ele é importante, mas ele precisa ser aplicado para poder gerar movimento, né? Gerar ação e ter com esse certeza. resultado. Então, eu tenho muitos alunos que fazem isso, eles anotam, vou tentar isso aqui, aí testa tudo, aí vai lá, depois volta para o curso e fica fazendo esse movimento, né? De ir, assistir, testar, ver o que dá certo, o que não dá, o Isso que não dá, aí. adapta e Até vai. porque eu não tinha tempo de ficar assim assistindo tudo, assistindo muita coisa. Então, eu anotava, achei interessante, vou tentar aplicar. Aí, devagar, eu ia conseguindo alguma coisa dele. Que bom, Kézia, eu fico muito feliz e fico mais feliz ainda assim pelos resultados, né, do seu filho, por você ter compartilhado aqui com a gente, por você não ter se arrependido, né, do investimento também, Não, porque é um jamais. investimento, não deixa de ser. Fico feliz que Sim, você não tenha se arrependido. Fique também tranquila com relação à quantidade assim de tempo, né? Porque como você também já tinha dito assim, mesmo que você não esteja trabalhando fora de casa, mas a gente sabe que trabalho doméstico nunca acaba, então você tem que cuidar da casa, cuidar do Miguel, cuidar também de você, das suas coisas, tem, enfim, N coisas que demandam tempo e atenção, né? Então, você tem um tempo aí, como você entrou em abril, são 3 anos, né? Então, você tem até abril de sim. 2024, né? De acesso, né? São 3 anos de acesso, nós estamos em 2021, né? Às vezes eu acho que eu estou em 2020 ainda, mas tudo bem. Então, são É, 3 anos de 2020. acesso, dá tempo É, de você rever várias vezes e até ter acesso aos conteúdos novos, né? Que eu vou sempre lá atualizando na plataforma. E como eu sempre deixo no final, para fechar com a mensagem, eu gostaria assim, que você deixasse assim, para os pais, mães que estão assistindo, uma mensagem algo que você gostaria de ter ouvido lá no passado, né? Uma palavra assim de acolhimento, de conforto, porque eu percebo que você escutou muito foi comparação, né? muito. Crítica, e isso te deixou muito triste, com razão, né? Assim, se você quisesse falar para eles uma coisa que você gostaria de ter ouvido e não ouviu, eu agradeceria muito. Então, hoje eu até anotei uma frase que, em meio a tantas comparações, eu mesma falei uma frase para mim, sabe? Eu vendo tudo que eu passei com meu filho, sabe? De frustrações, hoje em dia está evoluindo, mas assim, cada dia é um desafio, né? Ainda existem barreiras, mas assim, eu vou correndo atrás, a gente vai tentando. E assim, uma frase que eu até anotei aqui para deixar para os pais, né? Que eu escrevi, não limitem a capacidade dos seus filhos. Nós, pais, somos o alicerce deles. Então, acreditem neles assim como eles confiam em vocês. Amei. Amei. Olha, mensagem feita especialmente para a entrevista. Especialmente. Fez, anotou no papel para não esquecer. Adorei. É isso mesmo. Ai, É, essa mensagem eu falei para mim mesma, sabe? Eu falei assim, gente, eu não posso limitar a capacidade do meu filho. Se o meu filho confia tanto em mim, se ele me vê como alicerce dele, quem é a pessoa mais próxima para encorajar ele a evoluir, a desenvolver? Sou eu, né? Por isso que, assim, hoje em dia, eu não limito a capacidade do meu filho. Desafios existem, as barreiras estão aí, as comparações das pessoas, elas vão sempre existir,
Mas, assim, nós devemos estar do lado sempre. E, assim, pais, falem para os seus filhos, vocês são capazes e vocês vão conseguir, não é? Desistir jamais. Verdade. Ainda vai dar 10 horas. Se você quiser, assim, não estiver muito cansado, eu posso abrir algumas perguntas, né? Eu vi que as pessoas comentaram aqui bastante. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tranquilo para você? Pode. Pode ser. A gente acabou até no tempo, né? Eu vou dar uma olhada aqui rapidinho. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre. Ó, eu não vi pergunta ainda, mas a Helena colocou: parabéns para esta mamãe tão dedicada. Miguel teve sorte de te escolher como mãe. Verdade, Ah, concordo. obrigada. Concordo. Se vocês tiverem perguntas para a Kézia, podem mandar, tá bom? Deixa aqui. Ó, aqui, ó, não é uma pergunta, é um comentário da Magda é professora, ela já entrou comigo ao vivo em uma live. Ela falou assim, eu até falei sobre isso, Magda, ou foi ontem ou foi antes de ontem, acho que foi ontem, na entrevista com a minha aluna, a Dayana, que ela botou assim, Carla, a fono do neto da minha colega falou para ela que a criança tem preguiça de falar, não concordo, pedi que procurasse outra fono. Eu citei isso na live de ontem, que preguiça de falar não é diagnóstico, tá? Isso não existe. Se a criança não fala, é porque ela tem uma dificuldade. E aí a gente tem que investigar. Pode ser que seja só um atraso, né, de fala de linguagem, mas pode ser que seja um distúrbio, a gente precisa investigar, um transtorno, né, de linguagem, um transtorno de desenvolvimento da linguagem, enfim, a gente tem que investigar. Preguiça de falar não existe esse diagnóstico, tá bom? Deixa eu ver. Aqui, a Nayara perguntou do curso. Eu saí. Nayara, o PAP, a gente vai abrir as inscrições dia. Deixa eu só ver aqui a data. Dia 9? Dia 9 de agosto, isso. Dia 9 de agosto. É porque eu estou totalmente perdida no tempo. Amanhã já é 31 de julho. Eu parei de olhar data. Eu sei os dias da semana, mas data eu parei para não ficar ansiosa. Quando eu Tá vejo que hoje já passando está tudo muito rápido, acabando. né? Sim, mas dia 9 a gente abre as inscrições do PAP, logo depois da Semana do Autismo. Ok, a Suzana botou, Miguel está muito participativo e responsivo. Meu sobrinho está progredindo muito. Então aqui é a sua Suzane. Ou é sua irmã, ou é a irmã do seu marido. Minha irmã, Suzane. Que legal, a família aqui assistindo, participando. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Vocês têm alguma pergunta? A Cris perguntou como ensinou a apontar. Pera, que eu cliquei sem querer em outro. Pera. Agora foi. Ela falou um pouco, eu não sei se você chegou agora, Cris. Ela falou um pouco sobre como ela conseguiu, né? Assim, se você quiser falar de forma resumida, fique à vontade. É porque eu não sei se. Eu acho que o pessoal não estava na hora, né? Porque estão tudo perguntando isso. Mas, assim, para você não ter que contar tudo de novo, mas aí vocês vão assistir a gravação depois, né? Quando a gente liberar. Certo? Estão tudo perguntando aqui. O que foi que você ensinou a apontar? Então, o Miguel, ele não apontava, né? Ele sempre me usava como objeto, mas eu segurava o dedinho dele, né? O dedinho indicador ele, segurava na mãozinha dele e falava assim: você tem que apontar. Então, eu segurava a mãozinha dele e fazia ele apontar. Eu ia direcionando a mãozinha dele. Até que, aos poucos, ele mesmo quando, assim, chegava pedindo alguma coisa, me arrastando sem falar, eu ficava assim: aponta com o dedinho. Aí ele olhava pro dedinho dele, virava o dedinho para mim. Eu falava, agora aponta o que você quer, mostra o que você quer, usando o dedinho. E assim ele foi fazendo. Assim, demorou um pouquinho, né? Mas assim, logo ele foi fazendo. Mas eu sempre segurava a mãozinha dele para direcionar ele ao apontar. Não era assim, aponta. Eu segurava na mãozinha dele, eu pegava meio. Ele fazia o alcance dirigido, né? Ele ia com 5 dedos, assim, para pegar os Isso. objetos. Aí você dava suporte físico, peraí, deixa eu ver, Isso, eu dou abaixava desse jeito. para ele apontar. Eu Isso. vou ler essa pergunta aqui. Uma das.
É porque deve ser a mãe na conta do marido ou do filho, que tá Manuel. Estou ansiosa para começar a semana do autismo também. Segunda-feira começa. A Magda falou aqui: mamãe, sou professora de classe especial em BSB. Não sei o que significa BSB. Hã? Brasília, obrigada. Não conheço nada de Brasília, só aeroporto. Como se dá a relação sua e a escola no processo de ensino e aprendizado? Verdade, eu não perguntei da escola. Como é que está a questão da escola por conta da pandemia? Então, o Miguel não está indo para a escola, né? Ele está até aguardando, porque ele começou a ir numa escolinha, só que a escolinha que ele estava ainda era nova, acabou inaugurando o ano passado, entrou a pandemia e assim a escola fechou. Aí agora a gente está aguardando, né, para ver se eu consigo inserir ele numa escolinha agora em agosto. Entendi, no segundo semestre. Você mora onde mesmo, Kézia? Rio de Janeiro. Ah, você mora no Rio, né? Sim. O Rio é grande. Grande. Muito grande. Eu tenho Eu alguns moro em alunos Campo também. Grande, no Rio de Janeiro. Campo Grande, né? Isso. Aqui, ó, a Renata perguntou, queria algumas atividades. Pera. Meu filho já apontava e tirei, porque a Neura mandou tirar cada gesto. Como assim tirar cada gesto? Não entendi. Porque os gestos são importantes, mesmo que a gente aprenda, quando a gente aprende a falar, nós não abandonamos os gestos, tá? A gente continua utilizando, a gente aponta, a gente chama as pessoas, a gente dá tchau, nós usamos a expressão facial também. Uma coisa não anula a outra, sabe? Inclusive, Verdade. é uma coisa que eu percebo que é um déficit muito grande até, ainda hoje nas terapias, né, de pessoas autistas, de pessoas, porque isso inclui não só crianças, adolescentes e adultos, que é a parte do ensino de habilidades de linguagem não verbal, né? Então, eu comecei a atender 2 autistas adultas, né, no início do ano, uma em início de fevereiro e a outra início de março. Uma tem 23 e a outra tem 28. Atendo elas de forma online, né? E eu percebo que elas têm muita dificuldade, né? Tanto na própria expressão facial, de fazer as expressões faciais, como também de reconhecer no outro. Só que no caso delas, elas foram diagnosticadas já na vida adulta, não fizeram tratamento na infância, não tiveram realmente um acompanhamento, né, a intervenção precoce. Então, mas eu também observo em outros autistas adultos que até fizeram acompanhamento, né, com fono, com psicólogo, com os demais terapeutas, mas que as pessoas acabam, alguns terapeutas acabam deixando de lado, como se fosse menos importante, ou então resume a linguagem não verbal ao apontar. Já teve uma aluna minha, que ela também é cliente minha de consultoria, que ela falou assim, mas o meu filho já está ótimo de linguagem não verbal, porque ele já aponta. Eu disse, não, calma, vamos com calma. Linguagem não verbal não é só apontar, é muito bom que ele está apontando, né? A gente já conseguiu aí uma habilidade bacana, ele precisa apontar, né, para pedir, para mostrar, né? Então ele já está pedindo para pedir, apontando para pedir. Agora vamos trabalhar o pedir para ou apontar para ele compartilhar as coisas, né? Ah, vi um cachorro na rua, aponta para o cachorro, olha para você e faz o uau, uau, volta para o cachorro. Então, existe outra só, e também o tchau, que não dá, e tantas outras coisas. E aí é quando a ficha da pessoa cai, né? Porque às vezes acaba reduzindo a linguagem não verbal simplesmente ao apontar e o dar, né? Então, a gente tem que entender que tem muito mais do que isso. Tá bom? Tem muita gente aqui de Campo Grande, viu? Aqui, ó, a Cristina disse, gostaria de saber se o filho dela faz tratamento em Campo Grande mesmo. Como é que está Faz. o tratamento? Então, até então ele está fazendo tratamento com a psicóloga e fonoaudióloga, né, em Campo Grande mesmo, ele faz, até na Semeru, para quem conhece, né, algumas pessoas devem conhecer, e assim, ele até fazia um pouquinho mais longe, mas eu estou conseguindo fazer o acompanhamento dele agora aqui. Ótimo. Pronto, é isso. As pessoas também estão fazendo alguns comentários, nem todas são perguntas. Eu quero te agradecer, foi muito bom, gostei muito de te conhecer. Deu uns momentos que travou, mas o áudio ficou perfeito. É só a imagem que congelava um pouco, mas não interferiu na compreensão da mensagem que você quis passar para a gente. Então, só tenho que te agradecer por ter aceitado. E foi muito legal.
né? Espero que a gente tenha outras oportunidades em breve, né? Quando tudo isso passar, as coisas se acalmarem. Eu vou ao Rio, que eu gosto do Rio, tirando o Ai, calor. que bom. A Ai, a gente gente está passando mal com esse frio que está fazendo agora. tá frio agora, né? Tá Então, frio aqui. então, eu tenho algumas alunas do Rio. Eu fui lá só uma vez na lua de mel, então eu tenho muita vontade de voltar. E aí eu aviso aos alunos, né, para a gente marcar um encontro em breve. Ah, Assim volta espero. sim. O último foi em Recife, no Recife, né, como eles falam, no Recife. Foi em fevereiro. Eu conheci a Pati e a Denise. Só que aí em março veio a pandemia. Eu ia em maio para São Paulo, eu já ia marcar o encontro com os alunos de São Paulo, mas aí com a pandemia não tive como ir, né? Mas tudo no Imagina. tempo certo eu vou encontrar os Ah, meus com alunos de São certeza. Paulo Não e do vai Rio. faltar oportunidade, né? Sim, com certeza. E os seguidores também, né? A Magda, minha seguidora, botou em Brasília. Agora eu já sei que BSB é Brasília. Juro que eu não conhecia por essa sigla. É porque aqui as pessoas chamam de Brasólia, né? Alguns amigos meus falam Brasólia, brincando. É sério. Mas enfim, foi ótimo. Boa noite, bom descanso. Agradeço a todos também pela participação, foi excelente. E a gente se vê, né, segunda-feira. Ah, não, a gente vai ter live amanhã. A gente vai ter live amanhã. É a live de hoje que não deu para fazer antes da Késia. Amanhã eu farei a live amanhã, tá bom? Beijos, brigadão. Boa noite, fiquem com Deus. Boa Tchau, tchau. noite. Eu que agradeço, tá? Beijo, fica com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.